Olá, meus irmãos. Hoje é dia 18/7 de 2019 e eu estou gravando esse vídeo porque eu estou um pouquinho indignado. Eu acabei de ver uma postagem que me deixou contrariado, que me deixou um pouco indignado e por isso eu decidi gravar. Eu estava saindo de casa para trabalhar e ao ligar o carro, o carro não pegou porque o dia está muito frio e o carro está abastecido por álcool e eu tive que esperar um pouco o carro aquecer para poder pegar. Enquanto isso eu abri o Facebook e fui ver algumas postagens e eu recebi uma mensagem de um amigo e nesta mensagem o link de um vídeo de uma aula de um pastor e esse meu amigo me fazia algumas perguntas a respeito desse vídeo que ele me mandou. E quando eu comecei a ver o vídeo, eu fiquei indignado. Fiquei indignado por quê? Porque aquele vídeo, aquela aula, tratava de um tema de bastante relevância para nossa geração. E aquele pastor, de uma forma, eu vou dizer assim, a minha opinião, de uma forma irresponsável, ele ensina ali naquela aula que o suicídio é provocado por possessão demoníaca. E ele mune-se de argumentos para provar isto. Inclusive usa referências bíblicas na intenção de provar que a pessoa que se suicida está possesso. É obra de demônios. E quando eu vi isso, eu pensei comigo, não podemos aceitar isso. Quando é um leigo que está falando, tudo bem, mas é um teólogo, formador de opinião, que inclusive instrui pastores. Aí não dá. Para ouvir certas coisas, não dá. Quando vem de um leigo, tudo bem, mas quando vem de um formador de opinião, nós estamos diante de um grande problema. Por quê? Porque a partir do momento que pastores absorvam essa ideia maligna, vai começar agora a prejudicar a igreja. Só para que você entenda, nós estamos vivendo uma geração em que o número de suicídio tem aumentado muito. O Ministério da Saúde declara que por dia, existem mais de 30 suicídios no nosso país. Você pode pesquisar. Então, as pessoas estão se suicidando cada vez mais. E qual é a causa do suicídio? Possessão demoníaca, como diz esse pastor? É claro que não. A causa do suicídio nada mais é do que a depressão. E quando eu afirmo que o suicídio é provocado por possessão demoníaca, eu estou dizendo que a depressão é uma possessão demoníaca. E isto é uma tremenda de uma irresponsabilidade. Aí não dá para me engolir isso e ficar calado. Devido à relevância do tema, eu vou postar esse vídeo. Quem me conhece sabe que eu não sou de postar, mas desta vez eu vou postar, porque eu quero que essa informação chegue aos nossos pastores. E se de repente, um pastor pelo menos, que tem essa mentalidade, que acha que depressão é demônio, que acha que o suicídio é uma possessão demoníaca, ou causado por uma possessão demoníaca, e entendendo esse tema, mude a sua visão, esse pastor estará salvando muitas almas, muitas vidas dentro da sua igreja. Suicídio é causado por depressão. E as causas da depressão são várias. Mas a ciência aponta que a depressão, ela tem pelo menos 3 causas. A primeira delas e principal são causas biológicas e genéticas. A depressão tem causas emocionais, psicológicas. E a depressão tem causas sociais históricas. A depressão pode ser causada por um problema hormonal,
A depressão pode ser causada por um problema biológico ou genético. A depressão pode ter suas raízes no histórico de vida daquele indivíduo, tá? E eu não posso dizer que isso é demônio. É uma irresponsabilidade dizer isso. Nós estamos vivendo em uma geração em que a sociedade está depressiva. E, em consequência, a igreja está cheia de pessoas depressivas. E uma pessoa depressiva, no estágio profundo, pode, inclusive, cometer o suicídio. E isso não é demônio, isso é doença. Então você, pastor, que é um professor, você que é um formador de opinião, antes de falar essas besteiras, sem base bíblica, sem amparo bíblico, o senhor sabe o que é exegese? O senhor sabe o que é exegese? Então, faça a exegese do texto antes de falar essas besteiras. Faça a exegese da história. Busque o motivo da história, o que estava por trás da história, antes de falar essas besteiras. Porque isso pode ser trágico para a igreja. Vou dar um conselho para o senhor, pastor, que é um grande professor. Procura a Organização Mundial da Saúde. O senhor não é um leigo. Procura a Organização Mundial da Saúde. Ou então, procura um psiquiatra do seu bairro. Conversa com ele, pergunta para ele o que é a depressão. Por que que o indivíduo depressivo se mata? Procura um psicólogo, conversa com ele. Para de palhaçada. O senhor não é um leigo. Pastores, homens de Deus, pelo amor de Deus, vamos cuidar das nossas igrejas. Talvez eu estou falando com pessoas, talvez exista pessoas aqui ouvindo este vídeo, vendo, me assistindo, pessoas que já tentou o suicídio. Há uma estatística que diz que nos Estados Unidos, a cada 10 pessoas, pelo menos 2 já tentaram suicídio. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. É claro que está no maligno, sempre esteve. Mas a depressão é uma doença. Nós só vamos vencer a depressão. A igreja só vai acabar com os suicídios de pastores quando os pastores, os líderes, os presidentes de ministérios estabelecerem profissionais para cuidar dos pastores, para cuidar dos líderes das igrejas. Porque quando um pastor se suicida, não é porque ele está possesso, não. É porque ele entrou em depressão. E a depressão é uma doença. Tem como tratar, tem como cuidar. É uma responsabilidade nossa, como líderes, como pastor. Hoje, para mim, é necessário que um pastor tenha, no mínimo, conhecimento de psicologia para parar de falar essas besteiras. Um teólogo tem que ter, no mínimo, conhecimento de exegese. Não dá colocar a cara na internet, dando aula para leigos e dizer que o cara que se suicida está possesso de demônio, simplesmente porque nenhum homem de Deus se suicidou na história bíblica. Lindo argumento, linda exegese do texto bíblico. Você citou Elias. Releia a história de Elias, que eu acho que o senhor não entendeu. Elias entrou num estado profundo de depressão. E quando Elias pediu a morte, ele não somente pediu a morte, como ele se isolou para morrer. Se Deus não tivesse intervido na história de Elias, Elias teria morrido. E se Elias morresse, a morte de Elias seria natural. Porque ele se isolou debaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, e disse, daqui não sai, daqui ninguém me tira, quero morrer. Aí Deus manda um anjo que dá pão e água para Elias. Elias come, bebe, e sabe o que Elias faz? Volta a dormir porque está depressivo. Se Deus não intervisse na história de Elias, ele morria ali. Deus volta, dá pão e água para Elias, e o texto é bem claro. Com a força deste pão, Elias levantou e andou 40 dias e 40 noites. Ou seja, o pão que levantou Elias foi um pão providencial do céu. Agora, você que está dizendo por aí que depressão é demônio, Elias estava endemoniado quando pediu a morte? Vamos ler a Bíblia direito, pelo amor de Deus. Pastores,
fica o meu recado. Fica o meu recado para você. Procure um psicólogo. Se na tua igreja tiver algum irmão que esteja no estado de depressão, em estágio, que já está tentando suicídio, não pense que isso é demônio. Pelo amor de Deus, procure um profissional para cuidar dessas pessoas. Procure saber, procure fazer palestras na tua igreja com profissionais da área de psicologia, para que eles orientem. Faça parceria com consultórios de psicólogo para ajudar a tua igreja, porque Deus cura as nossas feridas, principalmente emocional, mas a medicina existe para cuidar do povo, para cuidar dos seres humanos. E nós, pastores, lidamos com seres humanos. Pastores que têm a mentalidade como esta, não têm o meu respeito como pastor. Porque para mim, pastor é aquele indivíduo que se especializa em cuidar de pessoas, em tratar de pessoas, em amparar pessoas. E não dá para amparar pessoas doentes chamando elas de endemoniados. Não dá. Depressão é uma doença. Grave isso, depressão é doença, não é possessão demoníaca. Este cidadão cita alguns pensadores na sua aula. E ele diz, olha, porque fulano, cicrano e beltrano falaram assim do suicídio. Quem são essas pessoas que o senhor cita? O senhor é teólogo ou é filósofo? Porque para mim amparar um argumento como um teólogo, para mim amparar um argumento, esse argumento tem que ser amparado cientificamente. O senhor está fazendo uma acusação muito grave. Então por que o senhor não procura um acadêmico da psicologia ou da psiquiatria? Aí o seu argumento vai ter validade. Se o senhor disser assim, olha, fulano, ele é psicólogo, ou ele é acadêmico, é professor de psicologia, professor de psiquiatria, é um cara que estudou a depressão, que estudou o suicídio, ele dá a sua opinião sobre o suicídio e diz que o suicídio é possessão demoníaca. Aí o senhor estará validando o seu discurso. Não vamos fazer as coisas simplesmente para provar aquilo que nós pensamos. Espiritualizar as coisas não é coisa para teólogo, é coisa para leigo, para fanático. Vamos levar a Bíblia, a palavra de Deus, a sério. Enfim, para terminar, eu me coloco à disposição para discutir este tema. Nunca vivi a depressão, mas eu estudo a depressão. Então eu quero que você entenda uma coisa, meu amigo. Depressão é doença. Suicídio é resultado desta doença. A não ser que o tal suicídio seja resultado de alguma militância ideológica, porque na história encontramos homens que se suicidaram simplesmente por defender uma causa, é militância ideológica. Mas o cidadão que sofre na sua prisão interna, na sua solidão, porque ninguém entende a mente de um depressivo. Para muitos é frescura. Você que já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. As pessoas à volta do depressivo acham que é frescura, acham que é fácil sair disso aí. E um indivíduo como este vem dizer que é demônio. Então eu fico indignado por causa disso. Eu me coloco à disposição para discutir estas questões, biblicamente, teologicamente e cientificamente. Eu vou colocar o link deste vídeo que me deixou indignado na descrição deste vídeo. E eu tenho certeza que você vai entender a minha indignação. Pastores, este vídeo é para vocês, é para os senhores, que Deus confiou a vocês. Deus confiou a você um rebanho. E neste rebanho existem ovelhinhas doentes. Cuide delas, porque elas são de Cristo. Expulse os demônios. Cure as feridas. Onde tem demônio, expulse demônio. Onde há doença, ore para o Senhor curar. E se o Senhor não curar, leve ao médico.
Essa é a sua missão. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Mais uma vez, me desculpe a minha euforia, me desculpe a minha indignação, mas eu não posso calar quando se trata das ovelhinhas de Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.